Bom dia a todos, bom dia aos participantes do nosso 7º Restaura RH. Eu sou Cristiano Melles, presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Estou aqui para dar um bom dia, boas-vindas, em 2 dias que vão ser muito profícuos para nós, né? Estamos saindo do momento mais difícil do nosso setor, né? Passamos aí por esse quase um ano e meio, um ano e 8 meses de pandemia, muito sofrido, muito difícil, onde a área de RH, a área de gente e gestão, é que foi o sustentáculo para a gente conseguir atravessar um período tão difícil. E teve muito aprendizado de todos nós nesse tempo, né? E nós vamos estar discutindo isso aqui, nós vamos estar discutindo transformação digital, nós vamos estar discutindo liderança humanizada, vamos estar discutindo inserção, também as questões trabalhistas, né? Então, eu acho que esse aqui é um novo momento para todos, né? Um momento de muito diferente, né? Nós mudamos muito em 2 anos, né? Em praticamente 2 anos, do que foi ali 18 de março de 2019, 2020, na realidade, onde nós tivemos todas as nossas operações fechadas, para uma reabertura que aconteceu em setembro, depois um novo fechamento em março e agora a retomada, e a gente entendendo aí com o avanço da vacinação, de que nós não voltaremos mais a momentos tão difíceis como nós vivemos lá atrás. Então, é com alegria, um momento de renovação, um momento onde nós precisamos reforçar e dar o caminho para esses nossos colaboradores, que, no final das contas, é o nosso negócio. Então, estou muito feliz de estar aqui no 7º Restaura, agora dizendo que retomamos, o caminho agora é um caminho de uma recuperação mais clara e que se sustenta na nossa gente, os nossos colaboradores. Então, um bom encontro nesses 2 dias, são as pessoas que estão participando, quero já aqui agradecer tanto os patrocinadores como as pessoas que se predispuseram a fazer essas palestras. Um grande abraço a todos e vou estar aqui acompanhando junto. Olá, bom dia a todos e a todas que estão assistindo a gente aqui, muito legal. A gente está nesse 2º dia, nessa 2ª manhã do 7º Restaura RH. O Restaura RH, que é um evento produzido pela ANR, Associação Nacional de Restaurantes, vinha de 6 edições presenciais em São Paulo até a pandemia, interrompemos brevemente em 2020, como tanta coisa foi interrompida, né? E voltamos agora na nossa 7ª edição com essa novidade de ser online. E ao ser online a gente consegue chegar no Brasil todo, então tornou mais acessível para colegas de outros estados que eventualmente não tinham tempo para chegar até aqui com a gente, mas agora estamos chegando até eles. Então essa é a grande notícia, está sendo muito bacana. E ontem a gente teve um primeiro dia bem intenso, né? Começando com a fala do nosso presidente, Cristiano Melles, seguindo para alguns vídeos, introduções, um papo com nossos patrocinadores, até que chegamos em 2 painéis muito ricos, muito interessantes, que provocaram muitas reflexões. O primeiro sobre diversidade e inclusão, né? E aí fomos seguindo e conseguimos, eu acho, trazer à tona alguns casos e algumas reflexões e algumas questões que já eram importantes antes da pandemia e durante a pandemia ganharam uma dimensão muito maior, culminando no segundo painel de transformação digital, que é um tema que ainda tem muito para a gente aprofundar, mas dentro do RH eu acho que a gente conseguiu já botar as pitadas e ingredientes que precisavam para os nossos gestores, associados, parceiros refletirem um pouquinho. E hoje temos um segundo dia, uma segunda manhã
bem intensa, bacana, interessante, com 2 painéis também muito ricos. O primeiro a gente vai falar sobre liderança humanizada, tá? E na sequência a gente fala sobre questões trabalhistas na atualidade, com a participação do secretário executivo do Ministério do Trabalho, o senhor Bruno Dalcomo. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso segundo dia do 7º Restaura RH e agradecer sempre a todo mundo que fez isso aqui acontecer, aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros, a todos os associados e gestores de RH que contribuíram com conteúdo, com ideias, as instituições parceiras que ajudaram na divulgação do evento e, é claro, a todos que estão assistindo a gente e também mandando suas perguntas. Mandem suas perguntas pelo chat, é muito importante, isso vai fomentar os debates ao longo de cada um dos painéis. Então é isso. Uma boa manhã para nós e vamos em frente. A gente sabe que nem sempre é fácil conquistar uma boa oportunidade de trabalho, mesmo para profissionais qualificados. Ao mesmo tempo, a gente também entende os desafios que o empregador enfrenta para encontrar um profissional de confiança. É por isso que estamos revolucionando a conexão entre empresas e trabalhadores. Quem busca uma vaga, cadastra o perfil no App Closer. Já quem é empreendedor, cria a oportunidade no App Closer Empresas. E o resto é com a gente. Nosso algoritmo faz o cruzamento de todas as informações e envia a vaga apenas para quem se encaixa no perfil. Oportunidade aceita, agora é só acertar os últimos detalhes. Ir ao local de trabalho no dia e horário agendados e fazer o que cada um faz de melhor. E ao final da jornada, o pagamento pelo trabalho cai na hora na carteira digital. Gostou? Então baixe agora mesmo o Closer. Mais tranquilidade e segurança para o empregador. Mais renda e Oi, eu tô aqui para falar sobre a Caju, que resolve um problema que quase todo mundo tem com cartões de benefícios. Vale alimentação, vale refeição, vale transporte, vale cultura, vale saúde. São muitos cartões até demais. Esse é o Caju. Assim como outros benefícios, você recebe da sua empresa um valor e você pode gastar esse valor. A diferença entre o Caju e um cartão normal é que todos esses cartões estão dentro do meu Caju. Ele deixa os meus benefícios com a minha cara e eu uso do jeito que eu quero. Com o meu Caju, eu escolho onde gastar os meus benefícios. Para um almoço, eu uso meu Vale Refeição. E se o restaurante aceita a Visa, ele aceita a Caju. Simples assim. Além disso, o Caju é registrado em todas as categorias de emissão de benefício e os saldos ficam sempre separados. E o melhor, eu tenho muito mais opção para usar esses meus benefícios. Olha só, eu paguei o meu ingresso com o Vale Cultura. Agora, ó, o filme já vai começar. Você deve estar se perguntando como é que eu faço para ter um Caju? Fácil. A empresa se cadastra em poucos passos, adiciona os colaboradores e logo em seguida chega o cartão. Tudo isso sem pagar nada. Aqui você tem todos os seus benefícios num só cartão. Então tudo que você precisa é só ter um desses. Caju, seus benefícios do seu jeito. Licença. Vitor, como tá seu inglês? Quando você estuda na English Live, o inglês gruda na cabeça e você não esquece. Olha só. Quantas lembranças de aulas particulares e personalizadas. Victor is doing great. E melhorando a fluência nas aulas em grupo. Hã? Ah não, gente, essa esquece, tá? My English is great. Inglês imersivo que gruda na cabeça é English Live. Ligue 0800 718 8888 ou acesse englishlive.com.br. Vamos lá, dando sequência aqui. Quero chamar agora o nosso palco virtual, Walter Vieira, da Closer. Walter, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Esse tempo meio nublado aqui. Estou aqui no jardim perto de casa aqui. E primeiro agradecer pelos painéis que nós tivemos ontem. Foi fantástico e hoje não vai ser diferente. Parabéns, pessoal, pela iniciativa novamente.
falar um pouco aqui para vocês da Closer e como que a gente constrói dentro do food service toda essa, como que eu posso colocar, todo esse desafio operacional que vocês vivem no seu restaurante, no seu bar, enfim, no seu estabelecimento de alimentação, quando o assunto é mão de obra. Então, quando o assunto é mão de obra, a gente fala claramente, poxa, se o meu cozinheiro faltou, se o meu ajudante de cozinha faltou, o meu cumim, o meu garçom, o meu auxiliar de limpeza, enfim, mão de obra operacional, a gente sabe do desafio da rotatividade e claramente a Closer consegue colocar muito mais agilidade, segurança, gestão e controle quando o assunto é essa mão de obra operacional. Então, a nossa solução permite que você, restaurante, possa contratar mão de obra operacional de uma forma simples, usando uma tecnologia que conecta esses profissionais. A nossa base hoje tem mais de 40 mil profissionais cadastrados em mais de 30 funções que estão disponíveis para que vocês possam solicitar imediatamente e levá-los ao seu estabelecimento para trabalhar. A pergunta que vem sempre é, poxa, Walter, mas são todos qualificados? A gente sempre coloca assim que é real life, é vida real. Então, claramente, você vai encontrar profissionais super qualificados, médios, não tão bons, mas a grande questão que a gente coloca aqui, claramente, a gente fala sempre, o bom é relativo. Então, através da solução da Closer, a gente consegue levar para você, estabelecimento de alimentação, muito mais agilidade, né, no momento em que você precisa desse profissional. Trazer um cenário bem simples aqui, gente. Se você tem, por exemplo, no seu restaurante, 2 ou 3 ajudantes de cozinha, vamos colocar do cenário de 2 ajudantes de cozinha, se um falta, 50% da sua operação já está comprometida. A gente consegue, com a nossa solução, colocar para você claramente mais rapidez. Você não precisa recorrer a grupos de WhatsApp, a Facebook, a ajuda do amigo, do QI, que é o quem indica. Então, a gente tem profissionais verificados, antecedentes criminais, mandados de prisão, situação cadastral na Receita Federal, feito toda a checagem, todo o onboarding, todo o cadastro, perfil e tudo que envolve a parte de suporte também do time de operações da Closer. Então, assim, prazer enorme estar patrocinando e apoiando essa iniciativa da NR. Contem com a gente sempre. O nosso site, o closer.work, você pode obter mais informações. A gente está super à disposição. Maravilha, Walter. Obrigado pelas palavras aí de apoio. Obrigado, obviamente, pelo apoio nesses 2 dias de evento, muito importante. Vou passar aqui agora a palavra para a Patrícia Lebovitz, da Caju. Patrícia, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada, Fernando. Bom, primeiro eu queria parabenizar e agradecer pela iniciativa aí da ANR. A Caju está muito feliz de apoiar esse evento. Espero que vocês todos aí tenham aproveitado muito o dia de ontem. Acho que, com certeza, os temas são muito relevantes e importantes para todo o setor. E para quem não conhece a Caju é uma startup de benefícios flexíveis. A gente está aqui para facilitar e simplificar a vida dos RHs e dos colaboradores. Então, hoje você consegue reunir todos os seus benefícios corporativos em um único cartão. Nosso cartão é um cartão bandeira Visa, função crédito. Então, qualquer estabelecimento que aceite função crédito bandeira Visa consegue aceitar o cartão de benefícios da Caju. E acho que o grande lance é a gente poder ofertar um benefício para os nossos colaboradores de forma que se adapta a cada um, né? Que é moldável às suas necessidades. Assim. Então, hoje, por exemplo, a gente está trabalhando no home office. Eu, querendo ou não, acabo almoçando muito mais em casa e eu posso, eventualmente, pegar o valor que a empresa deu para mim como vale-refeição e transformar isso em vale-cultura, por exemplo, né? Então, gastar, por exemplo, com assinaturas de streamings. Então, gastar na minha assinatura de Netflix ou na assinatura do Disney Plus, ou, eventualmente, eu posso migrar o meu saldo de alimentação para educação e pagar um curso que eu estou muito interessada em fazer. Então, acho que essa liberdade que o colaborador acaba tendo usando o Caju é muito legal, é muito bacana. E a gente sabe que benefícios hoje é uma ferramenta muito importante dentro das empresas
para atração e retenção de talentos. Então, acho que a gente tem aí uma solução muito legal e que é super importante aí para vocês. Queria, então, desejar um bom dia para todo mundo aí. Se vocês tiverem dúvidas em relação ao produto da Caju, se quiserem conhecer um pouco mais, podem me mandar mensagem, se conectarem aí pelo LinkedIn. Mas, enfim, queria pedir para que todo mundo aproveite muito o dia hoje, que acho que as discussões hoje também vão ser bastante ricas, e a gente vai se falando. Obrigada aí. Valeu, Patrícia, muito obrigado. Obrigado também pelo apoio, obrigado pelas palavras de introdução aí ao nosso segundo dia. E agora, na sequência, eu vou passar para Camila Frois, da English Live. Camila, por favor, muito bem-vinda. Oi, gente, bom dia, Fernando. Eu quero de novo agradecer a oportunidade, dizer que os temas são super relevantes, né? A INR está de parabéns com a iniciativa, e falar um pouquinho da English Live, tá? A English Live é uma escola de inglês online. Eu vou dividir com vocês uma apresentação. A English Live é uma escola de inglês online, ela faz parte do grupo EF, que é Education First. A Education First, ela está no mercado já tem um pouco mais de 20 anos. Nós estamos em todos os continentes, tá? Através da English Live. Deixa só eu... Deu uma falha aqui no... Acabou abrindo 2 links juntos. A English Live tem mais de 50 anos no mercado, né? E através do inglês, do intercâmbio, a gente proporciona diversos cursos. O aprendizado é 100% online, ele é portátil, né? Você estuda onde você quiser, você pode acessar o conteúdo através de uma plataforma. Ele é acessível porque você não tem custo com sala de aula, com deslocamento, e flexível, que pode ser estudado 24 horas por dia. Então, o nosso curso, ele atende alunos de todos os níveis de inglês, desde iniciantes até os pós-avançados, tá? Existem aulas de conversação em grupo diárias, a cada 30 minutos tem uma sala aberta, e toda a nossa tecnologia é pré-reconhecida pelo MEC. Bom, aqui eu falo um pouquinho sobre as aulas de conversação, né? Existem aulas em grupos e aulas particulares. A aula particular você agenda, e a em grupo ela acontece a cada 30 minutos com um tema novo por dia. Além disso, existem os módulos especiais. Então, existe o Business English, né, para todo profissional, acho que dependente da área de atuação. É importante ter esse conhecimento, a gente sabe o quanto que agrega de valor dentro de uma instituição. Tem o inglês para viajante, o inglês técnico para a área de RH, né, para os profissionais da área de saúde, de alimentação, de TI. E o que a gente fez com a Restaura RH? Nós temos uma promoção, né, onde vocês, participantes, conseguem acessar o nosso curso 30 dias gratuitamente. Então, você consegue apontar, né, a câmera para esse QR Code, ou então entrar no link, que é www.englishlive.com.br/inscrição, e o código é o BR Restaura RH. Com isso, você ativa gratuitamente 30 dias de curso, e posteriormente a gente faz o contato, e vocês decidem se querem continuar ou não. Gente, é isso. Eu desejo para vocês um bom dia, que seja bem produtivo, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Camila, obrigado pelo apoio, e espero que todo mundo use bastante o brinde aí no final, e eu pretendo usar também. Vamos lá. Pessoal, a gente vai começar o nosso painel em alguns minutinhos, tá? 9h30 em ponto, a gente volta já com os nossos primeiros painelistas, debatedores, e com a nossa mediadora, Simone Galante. Estamos chegando daqui a pouquinho. 9h30 em ponto. Aguarde aí, toma aquela última água, aquele último café e volta aqui com a gente. Estamos esperando vocês. Então, agora, 9h30 em ponto, vamos começar aqui a nossa jornada do segundo dia do 7º Restaura RH. E o nosso primeiro painel do dia, o terceiro do evento, é sobre liderança humanizada. Como os temas anteriores de ontem, é mais um daqueles temas que era importante, não é uma novidade, mas durante a pandemia acho que ganhou a luz necessária para que, de repente, passada essa crise toda, a gente comece a pensar as nossas relações de maneira diferente. Então, para esse tema aqui, temos ótimos palestrantes que vão trazer um pouco da sua visão, da sua experiência, e, no final, um bate-papo. E para conduzir
toda essa primeira jornada aqui, temos a nossa querida parceira Simone Galante, da Galunion, que vai agora começar esse papo com vocês. Então, Simone, muito bem-vinda, o palco é seu e vamos em frente. Muito grata, Fernando. Obrigada a todos da ANR. É uma honra para mim estar nesse painel e moderar um tema que me é assim tão caro, né? Eu tive uma trajetória de vida executiva, onde tive a possibilidade de liderar até uma equipe de 4.400 pessoas na minha última posição executiva e depois montar uma empresa de serviços, né, que é a Galunion, do zero, né? Então, a gente começa lá com uma pessoa, 2 pessoas e vai fazendo a jornada. E esse tema de liderança humanizada é um tema bastante relevante nesse momento, porque a gente sabe que através das pessoas que a gente consegue superar crises, e como é que a gente acolhe numa crise que realmente afeta, inclusive, a saúde, né, das pessoas, a saúde física e a saúde mental também. Então, a gente está num cenário de retomada, no entanto, ainda um cenário com bastante cautela. A gente, né, na última pesquisa que fizemos aqui junto com a ANR e o IFB, a gente viu que ainda temos 62% dos negócios que não conseguiram atingir ainda faturamento como antes da pandemia, e muitos deles, né, 48%, nos disseram que pagar as dívidas ainda vai levar mais que 2 anos. Então, dentro desse cenário, onde, obviamente, né, o empresário e suas equipes estão lutando pela sobrevivência, a gente não tem um cenário totalmente homogêneo, a gente tem um cenário diverso. A gente tem 25% dos negócios dizendo, puxa, tá tudo bem, meu faturamento já voltou, aliás, meu cliente já voltou, né? Quem é o que a gente chama de top performer já está com 47% dizendo que o cliente já voltou a frequentar como antes. Então, como é que a gente lida com essa diversidade de cenários e como é que a gente trata o nosso, né, maior ativo, né, a nossa equipe, que é quem cuida desse cliente. Então, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade, dizer que esse painel vai ser muito interessante. Nós temos 4 convidados especialistas aqui nas suas áreas de atuação, e a gente vai começar esse painel com a Amanda Camargo. A Amanda é docente da área de recursos humanos já há 10 anos, é consultora de RH, ela faz todos os programas de desenvolvimento humano e organizacional. Ela é especialista em gestão de emoções, pessoal, no ambiente corporativo, e é mestre em gestão de pessoas. Ela é coautora de um livro que já está aqui na minha lista para ler, que é a gestão das emoções no ambiente corporativo. Amanda, bem-vinda, estamos aqui aguardando a tua apresentação. Olá, muito bom dia, tudo bem? Obrigada, Simone. Muito obrigada, equipe da ANR, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, participando deste painel. Eu acredito que o tema liderança, apesar de ser um tema que sempre estamos comentando, ele sempre tem algo a mais positivo para estar levando aí. A gente realmente vem de um cenário muito adverso, e esse cenário nos traz aí desafios, principalmente para os papéis de lideranças executivas, de pessoas aí que são exemplo, que são referências, e que estão sempre à frente, conduzindo equipes para buscar mais performance, melhores resultados. E eu pensei em muitas coisas que a gente poderia trazer nessa manhã, nesse bate-papo. A gente tem aí um tempinho para respeitar, e eu vou tentar ser breve, mas acredito que dentro desses minutinhos a gente consiga levar aí uma mensagem positiva. Quando a gente fala muito de liderança, a gente costuma dizer que geralmente é aquele cargo em evidência, são aquelas pessoas que são exemplos, são as pessoas referência. Mas, infelizmente, nem sempre é o que acontece, né? Quando a gente fala de liderança humanizada, a gente precisa pensar que existe o oposto, porque senão a gente nem precisaria abordar o tema como humanizado. Porque a própria liderança por si só, dentro da sua nomenclatura, ela já deve carregar
um peso da responsabilidade de ser empático, de ser humano, de ser parceiro, de ser a troca. Hoje o que a gente vê muito no mercado de trabalho são lideranças que chegam nessa posição por dois caminhos, ou por uma questão de muito tempo dentro das suas áreas executivas, por competências técnicas muito desenvolvidas, e acabam ocupando cargos e posições de liderança, ou o líder que vem do mercado e por ser muito gestor de pessoas, por ser muito empático, não conhece tanto tecnicamente, mas acaba assumindo também uma posição de liderança. Os dois caminhos acabam levando a gente para o mesmo cenário de responsabilidades. A liderança em si, eu acredito que ela tem que ter algumas competências, né, para ela realmente ser produtiva, para ela realmente ser eficaz, para ela trazer efetividade. E quando a gente fala de líder, a gente tem que saber que ele, querendo ou não querendo, ele serve de exemplo, ele é uma evidência. Então, a gente precisa pensar quais são os comportamentos que essas lideranças precisam ter dentro de um cenário, né? Dentro da sua efetividade, como que elas atuam. E nesse momento em que a gente vem de um cenário pandêmico, a gente percebeu que algumas lideranças entraram em colapso, né? A gente já tinha problemas de liderança no mundo corporativo, na verdade a gente sempre teve, as consultorias, as demandas são todas baseadas em como trabalhar comportamentos do nosso líder, como desenvolver melhores as lideranças. E a gente percebe que existe uma dificuldade mais, não só na área técnica, mas na área mesmo de comportamento, de relações interpessoais, de efetivamente levar uma gestão emocional para suas equipes de trabalho, e que muitas dessas lideranças não entregam isso hoje, porque também não foram preparadas para esse tipo de entrega, né? Foi o que eu falei lá no começo, a gente chega em cargos de liderança, muitas vezes por competências técnicas, e as questões comportamentais, elas ficam um pouco aí de lado, e isso gera aí efeitos lá na frente. Eu costumo dizer que equipes são reflexos de sua liderança. Então, acho que a primeira reflexão que eu queria trazer para esse painel é, se existem líderes hoje que não estão conseguindo atingir de alguma forma os resultados que eles realmente esperam, o desempenho que eles acreditam que poderiam trazer, as metas não estão sendo alcançadas, eu acho que existe aí um momento de stop e de reavaliar como está sendo conduzido esse processo de liderança. A liderança ela é um processo de desenvolvimento contínuo, né? Ela trabalha algumas questões importantes. Eu trouxe aqui como uma boa professora a parte aí de mudar, de trazer um painel, né? A gente sempre traz um slidezinho, um PPTzinho, porque a gente gosta do metódico, né? Docentes de plantão vão me entender. Eu trouxe aqui algumas características de fatores que humanizam as relações. Eu acho que isso pode ser usado de uma forma geral, não somente como cargos de liderança. Mas quando a gente fala em humanização, eu acredito que existem competências básicas que a gente tem que atuar e trabalhar, e realmente elas não podem ser deixadas de lado em nenhuma posição, né? Primeiro a gente vai falar da empatia, então acho que todo líder, quando ele está numa posição de liderança, ele tem que se lembrar que um dia ele já foi um liderado, e que muitas vezes, mesmo ele na posição de liderança, ele ainda continua sendo um liderado. Eu falo isso porque eu trago experiências de mercado, de muitos líderes em queixas de mentoria, em processos de desenvolvimento individual, que traziam reclamações de posturas de suas lideranças e diretorias, e coincidentemente, as equipes desse líder traziam as mesmas deficiências com relação ao comportamento dele. E quando existiu o checkmate, era o seguinte, nossa, mas você está trazendo algo que te intriga tanto, que te faz tão mal da sua liderança, e eu tenho ouvido da sua equipe comportamentos muito semelhantes. O que você me diz a respeito disso? Então, assim, como que acontece essa troca de papéis, né? Como que a liderança tem trabalhado essa questão de entender o que ele gostaria que acontecesse com ele, como que ele, como liderado, gostaria de receber um direcionamento, uma delegação de tarefas, como que gostaria de ser o processo de desenvolvimento. E aí isso entra a outras competências, como uma comunicação efetiva, por exemplo. Muitos líderes gostam de delegar, mas não existe uma comunicação assertiva do como se fazer determinada tarefa, né? Determinada ação. A gente vai, manda-se fazer algo, mas não tem aquela propriedade de sentar, de parar, de ensinar e direcionar a sua equipe de trabalho. A comunicação, ela tem que acontecer de forma contínua.
porque se ela não acontecer, isso gera, com certeza, aí, deficiência nessas relações, e os liderados começam a criar meio que um repúdio com relação ao seu líder. E isso já vai trazendo deficiências aí para os resultados esperados. Ser um influenciador, eu acredito que é algo muito do exemplo, né? Como que você, como líder, tem atuado dentro das suas atividades, como que você faz com que as pessoas te sigam de forma natural, de que forma você tem conduzido as suas reuniões de trabalho, as suas atividades, a sua disciplina. Se você é um excelente líder organizado, se você é pontual, se você cumpre o horário, fica mais fácil de você exigir que o seu colaborador também tenha essas competências, né? Quando você automaticamente não faz essas competências, mas exige, não conversa, é o tipo do comportamento que esbarra e que gera conflito. E a questão da disponibilidade. Dentro do mercado, a gente vê muito equipes de trabalho trazerem a deficiência da disponibilidade. Então, você entra numa sala para falar com o líder, você pede uma reunião, você quer um feedback, e o líder está lá, no computador, pode falar, o que você precisa? E não está disponível de verdade, né? Aquela coisa de você preparar uma agenda, de você estar mais próximo do seu colaborador. Então, acredito que esses são fatores importantes e que humanizam aí as relações. E falar em liderança humanizada não tem como falar do contrário, né? Quais seriam os comportamentos tóxicos que a liderança hoje executa e que não favorecem para que essa liderança humanizada aconteça? Então, a gente tem que prestar um pouco de atenção de como que a gente alinha os RHs, como que a gente busca na linha de frente as avaliações, né, desses comportamentos tóxicos. Será que a gente consegue estar próximo, entender que isso está acontecendo? Como que são feitos periodicamente esse tipo de acompanhamento com as equipes de trabalho, se a empresa tem uma ouvidoria, como que a gente atua com relação a isso? E a gente tem alguns comportamentos como os assédios, né, sejam eles no caráter moral ou sexual, a questão da liderança bipolar, né, a coisa de você acordar um dia, tá super feliz, chega na empresa, dá bom dia para todo mundo, no outro dia entra, se alguém dá bom dia, nem responde. Isso faz com que o seu comportamento traga insegurança para aqueles que estão ali, tendo você como espelho, como a referência, né? A indisponibilidade também faz parte desse processo, né? Um líder que nunca está disponível, olha, eu não entendi tal tarefa, eu preciso executar, ou eu preciso de um dia aqui de folga, eu estou com um problema aqui, e o líder nunca está disponível para atuar nesse programa, nesse processo. E essa ausência de diálogo. Isso tudo parece muito simples e nada relevante, mas no dia a dia são comportamentos que afetam emocionalmente a vida dos colaboradores. E tudo que afeta emocionalmente a vida de alguém respinga na família, nos seus comportamentos e, consequentemente, na sua saúde física. É muito importante. Hoje o líder, ele é, sim, responsável por grande parte dessa forma equilibrada de fazer com que o trabalho seja um ambiente de qualidade de vida, de bem-estar e de satisfação. E para fechar, eu costumo dizer o seguinte, os líderes, eles não se demitem das empresas que eles atuam, os líderes não, os colaboradores, né? Eles geralmente pedem demissão dos chefes que eles têm. Então, parece algo muito de paradigma, frasinhas de redes sociais, mas elas realmente são dessa maneira, né? A gente dificilmente se demite de uma empresa, a gente se demite daquela liderança que não nos inspira e que, na verdade, muitas vezes nos prejudica. Então, a liderança humanizada, ela é algo de escolha. Eu acho que o líder tem que escolher estar numa posição de atuação, de referência. Às vezes a pessoa é só muito boa tecnicamente, mas não quer buscar um desenvolvimento de gestão pessoal, de acolhimento, de educador, de direcionador. Então, a liderança, ela é sim uma escolha. Eu costumo dizer que é importante estabelecer conexões com as suas equipes de trabalho, se conectar, às vezes, num simples bate-papo, em conhecer a sua equipe de verdade, de onde que ela vem, se tem filhos, às vezes por coisas simples, oi, tudo bem, como que você está? Seu filho estava doente essa semana, ele melhorou, já estabeleceu um tipo de conexão, né? Exercer o desenvolvimento contínuo, entender as competências a serem desenvolvidas nos seus liderados, trabalhar um processo de aprendizado a todo instante, estimular as diferenças dentro de um time diverso. Acho que ninguém é igual a ninguém, a gente está no momento de diversidade. Ontem nos painéis a gente viu muito sobre a questão da inclusão, então a gente tem que fazer desse diverso um grande time,
é onde as competências se somam e a gente busca os resultados extraordinários. O líder, ele tem que ser exemplo e ele tem que escolher estar nessa cadeira por amor. Se você não gosta de gente, não dá para ser um bom líder. Não tem como exercer uma liderança humanizada sem ter amor por pessoas, sem gostar desse programa, de estar todos os dias levando algo diferente e realmente acordar e falar, hoje eu vou fazer a diferença no meu time, hoje eu vou levar um exemplo diferente e realmente fazer a diferença na vida das pessoas que estão todos os dias lá e mesmo você querendo ou não e não percebendo, estão se espelhando em você. Espero ter contribuído de alguma forma aí, nesse curto tempo, aí uma mensagem sobre a liderança humanizada. Muito obrigada. Amanda, foi ótimo, muito obrigada aqui pelas suas palavras. Acho que é muito bom a gente ouvir, né, essa questão de gostar de pessoas. Eu me lembro de um grande amigo, Edmur Sayane, que falava, você tem que gostar de pessoas com problemas, porque as pessoas têm problemas, né, no dia a dia. Então, essa é uma das coisas relevantes. E, por falar em diversidade, eu quero chamar aqui para falar com a gente a Gisele Carvalho. A Gisele Carvalho é formada em enfermagem, especialista em oncologia, é uma área que ela atuou por 13 anos até ingressar em gestão de equipes, em 2013. E ela trabalha com segurança, com experiência do paciente, do colaborador, em áreas que ela se especializou realmente procurando esse aprimoramento contínuo. Hoje, desde setembro, na verdade, de 2020, ela ocupa o cargo de gerente assistencial no Hospital Vila Nova Star. E ela também é aluna de mestrado profissional em administração com ênfase nessa área de saúde pelo SEBEX. Então, seja bem-vinda, Gisele, queremos ouvir de você essa experiência, os fatos e dados, né, do que a gente está trabalhando na pandemia. Vamos lá. Muito bom dia, que prazer estar aqui. É um fórum que, obviamente, eu não costumo participar, mas temos aí, né, esse ponto de intersecção que é o colaborador, é a pessoa, é o outro, é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Fiquei honrada pelo convite, vou partilhar com vocês, então hoje eu faço parte do grupo, né, da Redditor São Luís, estamos aí com 58 mil colaboradores, temos 60 hospitais e 10 mil leitos. Dentro desses números, vocês acho que podem imaginar, num cenário pandêmico, o que aconteceu nesses quase 590 dias, né, desde o primeiro caso anunciado aqui no Brasil. Bom, infelizmente, mas eu acho que necessário, é difícil lembrar, mas a gente começa a presenciar algo que, até então, a gente só via nos livros de história e em filmes de ficção científica, né? É anunciado aí, e aí, de uma forma muito distante aqui no Brasil, a gente ouvia falar de um vírus que tinha chegado lá na China. Depois de 2 meses, nós nos deparamos com o primeiro caso em fevereiro, e dentro desse cenário que começa a se desenhar, o hospital onde eu trabalho, que faz parte da rede, conta aí com 1.000 colaboradores CLTistas, e entre terceiros, CLTistas e equipe médica, estamos falando de 3.000 pessoas. Desculpa. Dentro desse cenário, dessa linha do tempo, que graças a Deus, a gente já começa a enxergar o ponto final dela, né? A gente se depara com situações extremas, situações em que, quando a gente fala de linha de frente, né? Eu venho de uma formação na área da saúde como técnica de enfermagem, né? Então, eu passei aí por cargos lá da ponta mesmo, né? Técnica de enfermagem, enfermeira assistencial, tive contato com várias áreas de apoio e tão necessárias aí para o nosso dia a dia, e que essas áreas, essas pessoas que estavam ali prestando serviços, cuidados, tinham uma gama de sentimentos, né, Amanda, como você, especialista aí, falou, sentimentos de medo, de angústia, de instabilidade, insegurança, o contato extremo com a dor, com a morte, ali no dia a dia, a cada minuto.
E aí, nesse cenário, nesse contexto, como que o líder se posiciona? Eu, meus pares, os meus liderados, diante destas pessoas que estavam ali, né, nesse contexto, como que a gente tinha que acolher essas pessoas de forma rápida? E aí, parafraseando tudo que a Amanda disse com tanta propriedade, que a gente sabe que é tão genuíno, né, a presença do líder junto aos seus liderados ali na área, o que nós entendemos dentro desse cenário, que eu trago um pouco aqui para vocês, de forma muito marcante, principalmente em São Paulo, que se transformou um dos polos que mais acolheu, até pela tecnologia e tudo mais, para o tratamento da Covid, durante ondas, né, de óbitos, de casos estrondosos aí de Covid, e nós ali acolhendo esses pacientes e tendo que colocar esses colaboradores ali para o front, como que a gente fazia para acolher essas pessoas, né? E foi quando a gente entendeu que todas essas soft skills, essas necessidades que o líder precisa, primeiro conhecer dentro de si, e aí eu trago a pandemia como um ponto positivo para a liderança, né? Aquele momento em que você genuinamente teve que recrutar essas habilidades para conseguir chegar junto à sua equipe e, primeiro, escutar de forma ativa e genuína, validar aquele sofrimento, perceber o outro e rapidamente colocar métodos, planejar métodos para que você conseguisse ter acesso a essas pessoas e agregasse algum tipo de acolhimento, de acalanto para aquele momento tão difícil que elas estavam passando, né? Isso precisou ser genuíno, com sistemática, constância, né? Uma cocriação, então você, mais do que ter acesso àquilo, né? Então, a psicólogos, a programas de roda de conversa, a movimentos até mesmo sociais com impactos financeiros que as famílias sofreram durante a pandemia, eu tinha colaborador da área da higiene que tinha tido 50% da sua renda reduzida. A gente está falando de uma pessoa com 3, 4 filhos e que tinha uma cesta básica para durar durante 30 dias. E ela tinha que colocar uma máscara e limpar o quarto de uma pessoa com Covid. Como que você estrutura essa pessoa para conseguir prestar esse cuidado? Então, a gente contou muito com a cocriação do que era necessário para ele, né? O que era básico para ele. E o reiniciar sempre, o líder presente, ouvindo, entendendo essa necessidade e reiniciando, né? Resetando a forma como chegar próximo dessa equipe para ouvir e entregar aquilo que era necessário. A rede trouxe uma forma esplendorosa de encurtar o caminho de comunicação com todas as pessoas. Oficinas de escuta ativa, rodas de conversa, recados do coração, ambientes protegidos psicologicamente para que essas pessoas tivessem condições de expor uma fragilidade que, às vezes, por exemplo, com um pai de família é tão difícil chegar para alguém e dizer assim, olha, eu não tenho comida para colocar na minha mesa. O que eu tenho aqui hoje é muito pouco para as pessoas que eu tenho em casa para alimentar. E as pessoas precisavam ali sentir um ambiente protegido para colocar essas necessidades, né? E essa comunicação adaptativa, ela foi de extrema importância nesse momento. Falar, reconhecer, resgatar a memória dessas pessoas de que elas precisavam ter a ciência de que um dia isso ia terminar, que nós estávamos ali do lado, que estava presente. A gente fez um prontuário, uma biografia, né, de cada colaborador. Então, ali tinha o que eu mais gosto, o que me move para estar aqui, quem eu deixei em casa, o que eu preciso, né? Então, cada vez mais a gente entendeu a necessidade de ir reconfigurando esse formato de se aproximar da equipe. E aí eu trago uma ideia que foi no centro, né, do meu slide, tem uma ideia que foi doa quem pode, retira quem precisa, que nasceu de um colaborador da manutenção e que deu a ideia de colocar num ambiente que tivesse aquela proteção, todas as nossas doações e que a pessoa não se sentisse exposta na hora que ela fosse retirar um agasalho, uma cesta básica,
né? Um kit de higiene. Então, isso é simples, mas veio depois da abertura do escutar, né? Eu estou aqui para te escutar, diga como eu posso fazer para te ajudar, né? Nesse movimento, então, de execução dessas melhorias, a gente traz o reconhecimento para esses heróis. Um paciente também, então, a cocriação perpassou como o paciente podia ajudar nesse momento de acolhimento, e aí nós trouxemos o abraço através de frases e fotos dos pacientes que se recuperaram da Covid, colocamos num painel para todos os nossos colaboradores, né, o agradecimento que vinha ali, e sempre com uma frase, né, que a gente usava muito: que carona que eu posso te dar para bem longe das suas dores? Diga para mim, venha comigo, eu quero te afastar um pouco dessas dores, mas não te transportar para um mundo que não existe. O problema está aqui, eu estou do teu lado, mas durante alguns instantes eu quero te levar para longe disso e te ajudar a passar por tudo isso. Como líder, né, eu trazia muito algumas frases no projeto Laços, que eu desenvolvi junto com a psicóloga daqui, aonde eu sempre dizia: não se afogue, né, e dizendo que está tudo bem. Você pode estar cheio de coisa para fazer, com vários sentimentos, mas a gente está aqui para partilhar isso com você. Aqueles que tinham um pouco mais de resistência, eu fazia sempre uma provocação, né? Seja recíproco, se coloque no lugar do outro. Lembre-se que brincar sozinho num parquinho nunca dá para brincar. A gente precisa estar unido para brincar, para chorar. E se não está tudo bem, ok, estamos aqui. A gente está caminhando, a gente está seguindo para um futuro melhor. E eu estou aqui do teu lado, e era isso que eu falava para os líderes transmitirem para as equipes, né? E depois de 588 dias que completamos hoje de pandemia, muito próximo, se Deus quiser, daquele ponto final, né? Eu trago a frase que eu disse no início: a gente precisa sempre reiniciar, né? Então, hoje, a gente relança, né, o programa lá de abril, que é o Cuidar-se, já com uma outra configuração, uma configuração mais leve, aonde a gente volta com a palavra cantada, aonde a gente volta com as rodas de conversa, né? O apoio psicológico, ele ficou full time aqui na casa do colaborador. Nós tivemos uma procura diária, em média, de 20 a 30 colaboradores por sessões de psicologia, para que a gente conseguisse dar essa sustentação, né? E o que eu acredito muito, né, que a liderança humanizada, a liderança servidora, né, ela é uma filosofia, ela começa de dentro para fora, né, e essa filosofia ela é sustentada pelo comprometimento. E aí, quando você fala desse comprometimento, é o comprometimento genuíno, de você estar presente, disponível, ouvir, e trabalhar com tudo aquilo que você recebeu, porque aí a gente consegue proporcionar um desenvolvimento saudável para as pessoas e um bem-estar. Bem-estar da forma mais ampla que existe. Exatamente, Amanda, como você disse, entendendo quem tem o filho doente, quem tem o filho que está ali se formando, comemorando, chorando junto. É só assim que a gente consegue configurar uma liderança que seja uma liderança engajadora e humanizada. Obrigada. Gisele, que maravilha a gente poder ter essa enxurrada de dicas práticas e com um fundo maravilhoso, né, de trabalhar as competências de hiperatenção ao contexto do que está acontecendo, hiperatenção aos comportamentos das pessoas e como ajudar todo mundo no final a se sentir melhor. Bom, eu que agradeço. Agradeço muito essas dicas todas, acho que tem muita coisa útil para o nosso segmento e que pode ser certamente aplicado ao food service. E agora nós vamos ter conosco a Samantha. A Samantha Samantha Canedo, ela é gerente de RH da Rede Girafas, já há 7 anos. Ela tem mais de 5.000 colaboradores diretos e indiretos atuando nessa rede de fast food. Ela tem uma experiência bem maior do que esses 7 anos na área de RH, são mais de 15 anos. Ela foca em desenvolvimento humano. Ela também é docente dessa área de recursos humanos no SENAC.
E ela tem um canal no Instagram, pessoal, não deixem de seguir, é SARH Fora da Caixa, onde ela divide os assuntos de autoconhecimento, de liderança, de carreira, e para contribuir realmente com um mundo melhor através desse conhecimento e de atitudes poderosas. Samantha, seja bem-vinda. Muito obrigada, viu, pela apresentação, Simone, Amanda e Gisele, parabéns pelas apresentações, e a ANR, mais uma vez, brilhando nesse evento do Restaura. São 7 anos juntos, 7 anos que eu tenho de girafas, 7 anos que eu participo do Restaura, então é sempre uma alegria estar por aqui. Comecei como participante, hoje consigo contribuir com um pouquinho das boas práticas que a gente faz aqui na Rede Girafas, e trazer um pouquinho sobre um tema que a gente vem falando tanto, e que não é novo, né? A gente já falou tanto que a liderança não é nova, e dentro dessa rede de fast food gigante brasileira, a gente tem todas as nossas unidades franqueadas. Então, a gente tem um grande desafio de levar para o nosso franqueado, o gerente da loja dele, essa cultura da humanização, que a pandemia acelerou cada vez mais a necessidade de ter um gestor humano que participa, que entende que aquele serzinho que está ali subordinado a ele tem necessidades e individualidades. Então, a gente trabalhou muito essa questão do porquê é importante falar sobre liderança. E quando a gente é RH dentro de uma rede de fast food no papel de franqueadora, nosso papel é viabilizar ferramenta, conhecimento, levar para esse franqueado, levar para esse gerente repertório. Ontem a Mariana falou no painel de transformação digital da importância de aumentar o repertório. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais informação, quanto mais a gente alimentar a nossa massa cinzenta, a gente vai aprimorar a nossa técnica, conhecer estilos novos. E a ideia de trazer o porquê falar sobre liderança é porque o nosso colaborador é o nosso primeiro cliente, principalmente no ramo dos restaurantes. Então, quando a gente fala que o nosso funcionário é o nosso primeiro cliente, o gestor tem um poder e um papel muito relevante dentro do negócio. Colaborador feliz, comprometido com a empresa, ele vai trazer mais resultado, ele vai se sentir mais acolhido, ele vai acordar e ir feliz trabalhar, porque ele tem um ambiente, um gestor que joga junto. E eu queria muito, e esse tem sido o nosso maior, talvez, desafio, desconstruir na cabeça das pessoas que uma liderança humanizada é um líder bonzinho, é um líder legal, que é um líder que não busca resultados. Pelo contrário, liderança humanizada é um estilo de gestão que é baseado em resultados. O negócio precisa de resultado, né, gente? Para que a gente consiga se sustentar, pagar as contas, mas existe técnica, existem dicas, existem características que tornam essa gestão humanizada muito mais assertiva, porque estamos falando de pessoas, e pessoas têm necessidades individuais, ok? Então, explorar isso com a nossa liderança tem muitos benefícios em trabalhar a liderança humanizada, principalmente para o negócio. O índice de confiança na gestão, um líder que tem características de gestão humanizada, ele ganha a confiança do time, ele diminui rotatividade e absenteísmo entre 80% e 90%, fortalece a marca, melhora o clima organizacional, o resultado da empresa, o lucro do negócio, ele só aumenta. Então, trazer esses benefícios demonstra que sim, trabalhar uma liderança mais humanizada, pegar esse líder, treinar, desenvolver, e é treinável, tá, gente? Ninguém nasceu líder. Tem pessoas que têm talentos de liderança mais apurados, mas todo mundo pode ser desenvolvido, basta querer, basta sim entender que você vai trabalhar esses pontos de desenvolvimento. Eu acho que foi a Amanda que falou sobre autoconhecimento, né? Não sei se foi a Amanda ou se foi a Gisele, mas o líder precisa trabalhar e exercitar o autoconhecimento, para que ele entenda quais são as suas características, suas forças e que pontos ele precisa desenvolver, porque ele entrou numa posição de gestão, mas ele não virou um super-herói. Então, a gente tem que desconstruir que o líder é herói, ele tem vulnerabilidades, ele tem pontos a desenvolver e ele consegue trabalhar isso muito com a equipe dele. Então, vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho as características de uma gestão humanizada. Sim, foca em resultado. A gente já entendeu que é um estilo de gestão baseado em resultados, que trabalha uma abordagem empática. Então, o líder, ele começa a olhar o outro no olhar do outro. Eu defendo muito uma frase, que a empatia é a gente tratar o outro como
ele gostaria de ser tratado. Então, a gente às vezes fala, vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Não, talvez ele tenha uma necessidade diferente. E a empatia, ela tem essa premissa, você vai para o mundo e para o universo do outro. E uma gestão com mais de uma pessoa, você tem que ir individualmente, individualizar as suas pessoas e trabalhar a necessidade de cada um. A comunicação não violenta é um tema que não é novo, mas ele tem ganhado uma força, principalmente com a pandemia, da gente ter mais cuidados, da gente se preparar. Então, é um tema e uma temática muito importante para quem é gestor, estudar um pouco mais sobre comunicação não violenta. Um líder, ele tem um papel de inspiração. Se ele não é inspirador, o time não joga junto com ele. Então, ele tem que direcionar e inspirar os times. Quando a gente fala de características, a gente tem que buscar o autoconhecimento nesses pontos. Eu sou criativo, eu sou inovador. Quando a gente fala sobre pessoas, elas têm necessidades diferentes. Então, quando eu digo a gente precisa aumentar o nosso repertório, é sim, precisamos buscar conhecimento. O que o mercado está fazendo? Quais são as práticas de gestão? O que a minha pessoa valoriza? O que a motiva? Em cima disso, eu vou trabalhar as minhas ações para motivar e engajar o meu time. E, por último, tem que entender que ele agora é um servidor, né? Eu acho que foi a Amanda que falou. Então, a capacidade de servir os outros. Eu entrei numa posição de liderança, eu vou servir a minha equipe e não ser servido. Então, são as características de uma gestão humanizada. O que é importante? Exercício de autoconhecimento. Deixa eu entender, dentro dessas características, quais são as minhas oportunidades, onde eu posso evoluir, onde eu posso me aprimorar, no que eu já sou bom, usar isso a seu favor, e no que eu talvez não seja tão bom, e buscar aprimoramento. Dentro da Rede Girafas, o que a gente vem trazendo, eu e meu time maravilhoso, que é para reforçar na cabeça desses líderes? Uma metodologia, né? Trazer técnica. Então, a gente vai buscar uma metodologia chamada ERA, idealizada pela Bianca Machado, que traz um anagrama, que traz 4 pilares principais para o desenvolvimento da liderança. Claro, primeiro, não poderia ser diferente, humanização. Então, trabalhar a humanização desse gestor e de suas práticas com sua equipe. Eu vou passar rapidinho sobre os pilares com algumas dicas. Engajamento. O time precisa de engajamento, precisa de motivação, para que ele consiga os resultados, tá? E dentro do pilar resultados seu time tem meta? Seu time tem direcionamento, tem acompanhamento, tem feedback? Porque se ele não tiver meta, não tiver acompanhamento, não tiver feedback, como você ajusta para buscar os melhores resultados? E, por último, aspirações. As pessoas precisam sonhar, as pessoas precisam ter expectativas, elas precisam ter o farol do carro aceso e olhando para frente, um lugar para buscar. E que seja dentro da nossa organização. Então, a gente vai trazer aqui algumas dicas para cada pilar bem rapidinho, tá? Na humanização, né, que permeia a gestão humanizada, é uma liderança indulgente. O que isso significa? Um líder que pede desculpas, um líder que perdoa, um líder que não é vingativo. Ele é humano de verdade, ele entende que a outra pessoa também erra, que também pode ter uma segunda chance. A liderança, ela entende que o plano de comunicação é dela. Ela tem que estruturar como se comunicar com o time e que eles têm necessidades diferentes. O endomarketing, é que a gente no Girafas não usa termos em inglês, né? Mas o marketing interno, endomarketing, ele é tão importante, é papel da liderança pensar nisso, não é o RH que motiva pessoas. Eu contei esse segredo aqui para os líderes, eles ficaram um pouco chocados, porque eles esperam que o RH motive pessoas e quem faz isso é a liderança todos os dias. Então, ele tem que me apoiar na jornada do colaborador, né? Quem é que vai fazer a integração desse colaborador? Quem vai ficar com os primeiros 6 meses de vida dele, que são extremamente importantes, não é só o primeiro dia, o primeiro é o brilho, é o encantamento. E trabalhar a comunicação não violenta como premissa ali na forma de se comunicar. Então, o líder, ele tem a humanização como primeiro e principal pilar. E os outros, eles vão complementar essa metodologia, engajamento. Tem que criar espaço de conexão, tem que trazer momento de descontração. As pessoas estão vivendo um momento de mais estresse, de mais cobrança. A pandemia trouxe muitos medos, muitas doenças mentais. A gente tem que observar a nossa equipe, acolher e não julgar, tá? Então, a gente está no papel de trazer esse time para jogar junto com a gente. Então, treinar, desenvolver, reconhecer pequenas vitórias. Então, eu acho que todos os mini hábitos que a gente faz traz constância para uma boa liderança.
Um líder não é inspirador, não é querido pela equipe por uma única ação. São várias ações diárias que constroem uma boa liderança. E o reforço do propósito, qual é o porquê desse negócio, dessa área, do que a gente está buscando juntos. O líder tem esse papel de reforçar isso sempre. E resultado, né, gente? Não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso que não se gerencia. Então, quando a gente fala de resultados, sim, precisamos criar metas, precisamos criar objetivos, precisamos lapidar isso com o nosso time, porque senão o resultado não vem. E o pilar resultado, ele é o nosso objetivo, né? Seja no restaurante, conquistar melhores vendas, eu vou dar o exemplo. A gente colocou meta de TC, meta de ticket médio, de adicional, de venda de bebida. Um time precisa de metas. E por último, aspirações. Frase aqui do criador de Alice no País das Maravilhas. Se a gente não sabe para onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o nosso time precisa ter um plano de carreira, ter expectativas, ter avaliação de desempenho, precisa ter sonhos. E o papel da liderança é estimular isso na equipe, querer estudar, querer crescer. Se não quero crescer, não quero um cargo de gestão, eu quero ser o melhor onde eu estou. E isso é papel da liderança. Porque um líder humilde, ele é um profissional gigante que trata o time dele como se todos fossem maiores do que ele. Queria dividir só uma dica para finalizar, que é um livro do Simon Sinek, né? Eu sou muito fã dele, eu acho que ele traz muito conhecimento sobre comece pelo seu porquê, ele fala muito sobre propósito, mas o Líderes se Servem por Último traz muito sobre essa questão do papel da liderança servidora e na humanização não teria como ser diferente. Muito obrigada. É muita coisa, gente, para 10 minutos. Liderança é um mundo, mas muito obrigada pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso, maravilhoso, Samantha. Você sabe que o Simon Sinek lançou um livro, né, aqui na pandemia, se não me engano, um pouquinho antes da pandemia começar, que chama Infinite Game, para lembrar todo mundo que a gente está num jogo infinito. A gente não tem que ganhar uma batalha, né? No final, a gente tem uma formação contínua de sucesso. Então, mais uma vez, é importantíssimo esse aspecto do resultado, e é um resultado que você conquista agora e continua tendo que conquistar. E não há melhor argumento que resultado, certamente. E é ótimo poder medir e mostrar que a liderança humanizada faz com que isso aconteça mais rápido. Então, eu quero agora, obrigada, quero agora chamar para estar conosco o Claudino Souza. Claudino tem uma carreira consolidada nessa área de alimentos e bebidas, atuou como gestor em grandes redes, como a Companhia Tradicional de Comércio, BHG, os hotéis Otton e Marriott International também. Ele é consultor gastronômico, palestrante e professor da Escola de Negócios da Gastronomia, EG, ele é especializado em Prime Cost. Então, por favor, ele é sócio-diretor também da Barbearia Express, uma das maiores de São Paulo. Quero convidar já o Claudino para estar conosco. Obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho a respeito de liderança. Papel esse que, durante 20 anos, eu digo sempre que tentei, né, porque a liderança, como a gente ouviu aqui dos outros palestrantes, é algo em constante evolução, né? A gente lidera equipes parecidas, mas nunca iguais, né? Então, a gente precisa sempre estar se articulando e se moldando ali ao time que a gente está inserido durante toda a nossa carreira. Enquanto eu separava os temas aqui para falar, enquanto eu me preparava, foi muito interessante eu ir escutando todos os palestrantes anteriores, porque, na realidade, o que eu tenho para contribuir hoje, além de ser um endosso de tudo que a gente ouviu até aqui, foi muito interessante porque eu vou conseguir fazer alguns paralelos, né, com o que os outros palestrantes falaram, porque eu trago uma visão, né, onde liderança ela está diretamente atrelada à gestão de pessoas, né? Na realidade, liderar é gerir, né? A gente não tem... muitas vezes, eu sei que a gente às vezes lidera projetos, né, mas a gente vai falar aqui de liderança de pessoas, de times, de equipes. E sempre que eu tem um cliente novo, onde a necessidade desse cliente é falar sobre gestão de pessoas, é falar sobre liderança, né? Eu sempre faço uma reflexão com ele, né? Porque depois que a gente vira líder, né? Depois que a gente se torna líder, que a gente aprende, né, a liderar, ou a gente está no papel de liderança,
a gente às vezes esquece que a gente está no papel de servir, né? Eu acredito muito na liderança servidora, a Samantha comentou bem sobre, né? Acho que a palestrante anterior também, ela comentou sobre, né? Liderar é servir, né? Liderar é a gente estar à disposição. Existe uma palavra que a gente às vezes atrela e a gente nem sabe o real significado dela, né? Às vezes a gente observa o ministro da saúde, o ministro da economia, né? O líder, ele é um ministro, né? O líder, ele está ali para ministrar, ou seja, servir, é um sinônimo essa palavra, né? Então, somos ministros do nosso time. Então, voltando a quando eu me encontro pela primeira vez com meus clientes, né? E eles falam, Claudino, eu estou com um problema aqui de gestão de pessoas, como é que eu faço uma gestão melhor, né, da minha equipe? Minha equipe está com muita rotatividade, né? E eu pergunto para esse dono de restaurante, para esse líder, né? Eu pergunto para ele, você utiliza o banheiro sanitário que seus funcionários utilizam? Você come da comida que ele come? Né? Porque, para mim, essa é a primeira reflexão. Você, líder, você, dono de restaurante, você fornece o básico para a sua equipe, né? Só após você ter a certeza de que você fornece o básico, né? Você fornece o necessário para a sua equipe ter a necessidade inicial e se sentir bem-vindo dentro da casa dele, é que a gente vai começar a falar em gestão e liderança no nível seguinte, né? Então, essa é a primeira reflexão que eu dou, e que muitas vezes não precisa de grandes investimentos, né? Eu estou muito acostumado a entrar em ambientes onde os líderes e gestores atrelam sempre a melhoria da liderança e a melhoria da gestão de equipes a grandes investimentos. E, na maioria, falo assim com muita certeza, que na maioria das vezes está muito mais atrelado à atitude dele como líder, né? A ele entender que ele tem um papel transformador, né, na vida do seu time, na vida da sua equipe. Muitos líderes hoje, eles pecam em não conhecer bem seus funcionários, né? Então, muitas vezes, a gente exerce e faz uma liderança melhor simplesmente por conhecer melhor o time que a gente faz a gestão. Então, o segundo ponto, quando eu estou conversando com gestores que querem melhorar a sua liderança, né, além de entender se eles estão fornecendo o básico, é a questão da disponibilidade que a Amanda comentou aqui no início, né? Você ouve seu time, né? Às vezes, muitos líderes, muitos gestores, muitas instituições, infelizmente, tenho que dizer assim, muitas redes, né, nunca nem sequer fizeram uma pesquisa de clima com o seu time. E, às vezes, também, eles estão pensando, para fazer uma pesquisa de clima exige grandes investimentos, e não. Né? Uma pesquisa de clima nada mais é que você dá oportunidade ao seu time dele abrir a boca, né, dele mostrar a sua voz e você ouvir. Né? Então, liderar melhor está muito atrelado à disponibilidade. E isso não tem custo. Né? Existem formulários grátis na internet hoje, onde você pode simplesmente ir lá e aplicar, e você escutar seu time. E não só escutar, né? Porque muitas vezes até faz a pesquisa de clima, mas não dá uma devolutiva. Né? Ainda explorando um pouco aqui da disponibilidade e comunicação efetiva, muito bem trazida e pontuada pela Amanda. Né? A comunicação efetiva, ela tem que cumprir o seu papel. Você vai fazer uma pesquisa de clima, escutar a necessidade do seu time e devolva isso. Porque muitas vezes, vou citar um exemplo aqui que parece meio tosco, mas que às vezes a gente vê, né? A equipe ela está reclamando muito da alimentação de funcionário fornecida pelo restaurante. E ela colocou lá que ela queria comer filé mignon todos os dias. Se você não devolve para o seu time que aquilo é inviável, né, por questões de que a empresa não vai conseguir se manter, porque o filé mignon é muito caro, a sua equipe vai sempre ficar achando que a sua liderança não ouve ela, né, e que simplesmente você não fornece aquilo que eles estão pedindo porque você não quer. Né? Então, além de ter disponibilidade, você precisa se comunicar efetivamente. Um dia me perguntaram qual era uma das principais características que eu acreditava ser necessária para um bom líder. E eu não titubeei em falar, né, que uma boa comunicação, né, e um bom ouvido eram as comunicações que eu considerava primordial. Eu já me deparei com colaboradores insatisfeitos, onde em praticamente 1 hora de papo, né, vou colocar aqui entre aspas, né, onde eu praticamente só escutei o que ele tinha a falar, aquela insatisfação ela foi revertida. Porque o que o funcionário queria era ser ouvido, ele queria ter voz, né? E ele queria que depois nós fôssemos e trouxéssemos para ele uma resposta, né?
Quando eu trabalhei aqui na Companhia Tradicional de Comércio, eu gerenciava aproximadamente 400 funcionários em 9 casas, né, um pouco menos, e tinha 9 gerentes, né, 9 líderes aí sobre minha gestão. Eu sempre falava para meus gestores que o grande desafio que eles tinham que ter era toda vez que um funcionário trouxesse uma preocupação ou um pedido, ele tinha que ter o compromisso de levar a resposta antes que o funcionário cobrasse a resposta dele, né? Porque isso é demonstrar importância, né, pelo que você escuta do seu time. Então, eu falava, toda vez que alguém te trouxer uma preocupação, anote isso e tenha como desafio, eu preciso levar a resposta antes que ele me cobre essa resposta. Então, se o seu funcionário está cobrando que o vale transporte dele veio errado, né, que o adicional noturno dele veio errado, coisas do dia a dia, né? Leve a resposta antes que você seja cobrado, né? Pequenas coisas assim fazem grande diferença para a pessoa se sentir acolhida. Eu acredito piamente, né, em algo que a gente ouve muito, que muitas vezes, embora, como foi tratado aqui, né, às vezes a gente teve salários cortados na pandemia, às vezes o salário normal, eles já são salários insuficientes para que as pessoas sobrevivam e sustentem suas famílias, mas nem sempre o dinheiro, né, é o que dita a retenção e uma gestão de turnover dentro da casa. As pessoas, elas gostam de acordar e querer ir, né, para um local, elas gostam de se sentir parte de um time, de se sentir parte de algo grande, né, de ter metas, né, como a Samantha falou, né, de ter objetivos. Então, o líder, ele precisa fornecer isso. Uma outra coisa que eu acho que nós líderes esquecemos muito também, né, às vezes a gente participa em fóruns de recursos humanos, de operações de restaurantes, e todo líder é praxe já, né? A gente fala, mas o mercado não tem bons profissionais, o mercado está com deficiência de bons profissionais. E a gente se esquece que nós, como líderes, nós temos o papel de formar o mercado, né? O mercado somos nós, né? Muitas vezes, quando a gente fala que o mercado não está preparado, às vezes saem funcionários liderados por nós durante muito tempo, que quando ele vai para outras casas, existe essa impressão e comentário da nova liderança deles, né? Então, nós temos o papel de formar o mercado somos nós. Então, a gente não pode se isentar dessa responsabilidade de formação, né? O líder ele tem que ser um líder formador, né? E formação, quando a gente fala, às vezes a gente sempre atrela a graduação, pós-graduação, a formação, desculpa a redundância, né? A formação formal, né? Mas não, muitas vezes a formação ela está muito ligada à informalidade também, né? Você é um líder que você escuta a sua equipe, que você conhece, que você tenta ajudar ele, né? Que você até, eu diria, você sabe quem é a família dele, né? Porque dessa forma que a gente, como líder, a gente vai conseguir jogar o nosso xadrez, né? Porque é um jogo de xadrez. Foi falado aqui também uma coisa que eu achei interessantíssima, assim, que às vezes a gente fala que a regra de ouro, né, tratar o outro como você gostaria que fosse tratado, mas ela não é uma verdade absoluta, né? O outro não é igual a mim, né? Então, muitas vezes, eu preciso tratar o outro diferente do que eu gostaria de ser tratado, porque ele não é igual a mim, né? Então, a gente precisa, nós líderes precisamos também estar muito atento a algo que foi dito aqui, que é o repertório, né? A Samantha bem falou. Os líderes precisam ter repertório, os líderes precisam ser articulados, eles precisam transitar, né, entre os diversos tipos e educações diferentes que os seus liderados têm, né? Então, é uma outra qualidade que nós líderes precisamos estar muito atentos em desenvolver e absorver, que é adquirir repertório e ser articulado para transitar entre nossas equipes. Como muito bom. Eu gostaria de dizer, rapidamente, viu, Samantha, é só uma última, desculpa, sei que a gente está estourado no tempo, mas liderar, gerenciar, né, é uma atividade social. Quando você toma uma decisão, né, de um funcionário ou colaborador seu, você não está atingindo somente aquele funcionário, aquele colaborador. Se ele tiver 5 dependentes direto dele, você está decidindo a vida desses 5 dependentes também. Se você fornece um plano de saúde para o seu colaborador e você decide demiti-lo, você está tirando, né, 5 planos de saúde de outros 5 dependentes. Então, eu sempre acreditei que liderar, gerenciar é uma atividade social e todos nós devemos ter consciência disso, né, que a decisão não é só para aquele indivíduo que está à nossa frente, a gente está tomando uma decisão que vai afetar a vida de todos que dependem dele.
Maravilha, maravilha, Claudino. Você sabe que você me lembrou muitos anos atrás, quando eu fiz parte da equipe do Arbis aqui no Brasil, onde a família Afonso Ferreira, numa reunião com o franqueador nos Estados Unidos, e o franqueador falava muito, não, nós temos que ter resultado, e o pai do Guilherme Afonso Ferreira levantou a mão e falou, no meu país, eu também quero criar empregos. É isso que socialmente precisamos. Então, acho que a gente tem momentos dessa responsabilidade também do empresário. Claro, os resultados que sustentam o negócio vai para frente e continua criando empregos, justamente. Então, eu queria convidar todos aqui para dar uma última palavrinha final. Nós estamos a 3 minutos do encerramento. Então, obrigada, Claudino, por toda essa sua explanação. Eu queria que cada um falasse assim, uma palavra, 2, 3 palavras para quem está nos escutando, só para a gente fechar e passar a palavra, então, para o Fernando. Pode começar, Amanda, por favor? Olá, eu acho que é a questão da reflexão da escolha, né? Acho que a partir do momento em que a gente escolhe estar numa posição de liderança, a gente se dedica e faz de corpo e alma, faz direitinho e faz com amor. Acho que a ideia é essa, é fazer a liderança por amor e por escolha, pensando nos impactos que a gente tem e as responsabilidades nesse papel de líder para com as outras pessoas. Muito obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Gisele, a sua palavrinha aqui final. Fazendo direitinho, né, Simone, como a Amanda carinhosamente disse, a gente traz, então, o autoconhecimento. Para você ouvir o outro, você precisa primeiro se ouvir e entender para ouvir genuinamente. E aí, como você disse, uma enxurrada de sugestões, eu deixo a dica para o líder trabalhar sempre e estimular a sua criatividade, que é através dela que vai adaptar a comunicação e estreitar os laços com seus colaboradores. Perfeito, perfeito. Samantha, pode falar um pouquinho aqui para nós? Bem, depois de tanta aula de liderança, eu acho que só para finalizar, que quando a gente está numa posição de liderança, né, a gente não é o nosso cargo, a gente é o que a gente expressa em ações, comportamentos e atitudes. Então, que a gente exercite sempre o autoconhecimento. Eu sempre vou defender que ele vai permear tudo e todo o nosso sucesso. Então, se conheçam, aprimorem as habilidades e vocês serão líderes de sucesso. Isso mesmo. Claudino, quer falar mais alguma coisinha para todos nós aqui? Eu queria só deixar uma mensagem para todos que são líderes, né? Antes, se você não está conseguindo o resultado esperado de determinadas ações suas, antes de achar que é um problema do seu time, se pergunte o que você pode fazer de melhor para aquele resultado ser alcançado, né? Assuma sempre a responsabilidade, né? Pense que o papel de liderar é seu, né? Então, se o resultado não está sendo alcançado, busque aprimorar a sua liderança e não simplesmente descartar ou tomar uma decisão precipitada com o seu time, né? Tenha certeza de que você fez tudo para aquele resultado ser alcançado. Exatamente. E antes de passar a palavra agora para o Fernando, eu queria comentar com vocês que realmente os desafios de liderança, né, eles são, né, liderar de uma forma humana e dinâmica, como a Amanda trouxe aqui para a gente, já era um desafio no presencial, aumentou na questão do home office, e agora a gente tem as novas competências necessárias para esse mundo de agilidade digital também, né? Então, esse aprimoramento contínuo da liderança e dos seus times fica cada vez mais premente. A gente tem que trabalhar essa hiperatenção, né, ao contexto, aos comportamentos, mas tem tudo que a gente está ouvindo de tomada de decisão, né, tomada de decisão com mais diversidade, tomada de decisão baseada em dados, né, que não necessariamente fazia parte das culturas, né, da cultura das empresas. Então, aí tem mais coisa chegando, e essa execução ágil, processos e recursos muito dinâmicos, também vão exigir do líder um aprimoramento contínuo. Então, Fernando, queria passar aqui a palavra para você. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui e moderar esse painel com todos.
Ô, Simone, obrigado, muito obrigado mesmo pelas palavras finais, aliás, por toda a condução do processo, pela essa mediação. Você é uma pessoa que sempre junto da gente em várias frentes. Você falou de transformação digital, tem o nosso GT de transformação digital que também pode trazer um pouco dessas questões de RH numa próxima edição. Então é isso. Queria agradecer demais a todos vocês, Amanda, Gisele, Samantha, Claudino, acho que cada um aqui com a sua experiência profissional, de vida, sua visão de mundo, sua trajetória, trouxe aqui um pouco de uma visão de um campo de conhecimento que é para todos, não é só para RH, não é só para gestores, acho que é para todo mundo que se pretende profissional, humano, né, em qualquer mercado, aliás, não só para restaurante, né? Então, tem aqui, eu acho que reflexões e ensinamentos para qualquer um que queira realmente ser uma pessoa melhor como profissional e como indivíduo. E convido aqui a todos a aguardar mais alguns minutinhos. Daqui a pouco teremos o nosso último painel do 7º Restaura RH, começando aqui pela fala do secretário executivo do Ministério do Trabalho, sobre Bruno Dalcomo, e a gente vai seguir falando sobre questões trabalhistas da atualidade. Acho que esse período, né, de pandemia exacerbou ainda mais a nossa necessidade. Todo mundo virou um pouquinho advogado, porque precisava entender muito tudo que estava acontecendo, né? Cada hora uma informação diferente, um decreto novo que saía, uma norma, um mar de imprevisibilidades que gerou também muitas dúvidas e desafios no campo jurídico. E agora a gente vai fazer uma reflexão um pouquinho sobre quais foram os principais impactos durante a pandemia e quais serão os principais desafios aí agora nesse momento de retomada. Então, mais uma vez, agradeço demais a quem esteve com a gente agora nesse painel agora de manhã e peço a todos que estão assistindo a gente que aguardem uns minutinhos, vamos dar uma breve pausa, toma mais um café, mais uma água e a gente já está voltando daqui uns 15 minutos mais ou menos. Estamos no ar novamente para o nosso último painel. Aguardo vocês, obrigado e até já.